Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da 16ª Semana Rede Pedagógica, minicurso Aprendizagens Comunitárias com o professor José Pacheco, que nós já vamos introduzir aqui nessa transmissão. Não vejo aqui ainda o professor, assim que ele aparecer aqui a gente já introduz. Se você não se inscreveu ainda na 16ª Semana Rede Pedagógica, basta acessar www.redepedagogica.com.br www.redepedagogica.com.br. Esse minicurso faz parte Família, Escola, Família. O professor José Pacheco, como você sabe, é o idealizador da Escola da Ponte, um dos maiores fenômenos da educação em todos os tempos. Ele está aqui compartilhando com a gente os seus pensamentos, e as suas experiências, as suas histórias que são tão interessantes. Seja bem-vindo de volta, professor. Obrigado. Pensei que já estivessem cansados de me ouvir, mas parece que não. Vamos mais um pouquinho, mas ainda vou aguentando. Vamos lá. Vamos lá, professor. Professor, é uma coisa, nesse vídeo que nós mostramos agora, que é uma parte de uma conversa que nós tivemos no sábado passado, você fala que as crianças, as pessoas, está todo mundo gritando. Está todo mundo impaciente, está todo mundo apressado. Eu gostaria que você falasse deste problema no contexto da educação. Eu não sei muito bem o que dizer em relação a isso, para além daquilo que eu disse no sábado. O que eu sei é que quando vou a alguma escola, eu fico preocupado. Já ao longe eu escuto gritos, e isso me preocupa bastante. Mas eu entendo. Creio que no sábado eu falei que quando uma criança grita, é porque ela quer impor a sua vontade e o grito incomoda e o adulto cede. E também creio que disse que antigamente, quando uma criança gritava, sem razão aparente, podia ser por ter a fralda molhada, ou estar com fome, ou alguma dor, mas quando não tinha qualquer problema, pelo menos aparentemente, a gente pegava na chupeta, não é? Molhava em açúcar, lá em Portugal era assim, e metia na boca da criança, a criança chupava e adormecia. Agora não. Agora entrega-se no celular para as mãos. Eu tenho visto coisas que me deixam muito preocupado. Eu tenho medo de dizer no meu tempo é que era bom, porque não era. Hoje é melhor do que no meu tempo. Mas eu tenho dito ao meu filho, que é professor, que era muito mais fácil educar há 50 anos do que agora. Quando eu estava na ponte, já no final, 30 anos, eu acolhia as crianças que eram expulsas das outras escolas e vinham para a nossa. Era eu que as escolhia. E tinha dois momentos muito interessantes. O primeiro era quando eu perguntava: porquê é que tu vens para cá, para a escola? E ela respondia: não sei. Então, se não sabes, não podes entrar. Ela: porquê? Tens que dizer porque é que tu vens para a escola. E ela dizia: porque a minha mãe me mandou. Também não é uma razão. Tens que obedecer à tua mãe, mas não é. Porque eu quero, mais ou menos isto, quero ser doutor. Então também não é por isso que tu vais entrar. Até que ela dizia: é que eu tenho amigos lá dentro. Aí eu dizia: vais entrar, mas agora calma, vamos conversar um pouquinho. Aí começava a conversa. Mas a criança não falava, ela gritava. Quando ela gritava, eu não escutei nada. E ela: eu não escutei nada. Quando ela falava assim: eu dizia: agora estou a escutar. Dava-lhe um beijinho e lhe dizia: tá? Baixinho. Tá? Claro que, passado 2 minutos, estava a gritar outra vez. Mas quando ela gritava dentro de um espaço de trabalho, e eu posso descrever esse espaço de trabalho à vontade, eram espaços enormes que tinham dentro 80, 90, 100 jovens de todas as idades.
desde os 2 anos até aos 20 e tal. E havia uma musiquinha de fundo, música barroca, não cantada. Bach, Handel, percebes? Íamos às vezes para o século XVII, para um Palestrina, para Tomás Luís de Vitória e tal. Ou seja, uma música de recolhimento, de trabalho, de estudo. E essa música era muito baixinho, quase. Não é um silêncio de cemitério, era um silêncio de biblioteca. Dá para entender? Porque no meio da confusão e do grito, ninguém aprende. Aprende-se a gritar e aprende-se a fazer de conta que se aprende. Então, quando na família deixar de haver gritos, né, na sociedade do ruído, quando deixarem de ter a televisão ligada todo o dia e os filhos entregues ao celular, aqueles jogos idiotas que fazem uma barulheira infernal, talvez aí consigamos recuperar um pouco de humanidade ao nível da fala. Só grita quem quer impor a sua vontade. Só grita quem não sabe escutar. Só grita quem não tem outros recursos na relação humana. O que é preciso, partir daquilo que somos, dos gritos, e fazer todo um trabalho como fizemos na ponte. Numa das escolas que eu ajudei a fazer o projeto, era numa escola numa zona muito degradada, as crianças chegaram gritando e tal, e uma delas, ou duas, já não sei, foram ao banheiro e urinaram na parede, defecaram no chão. Primeiro dia. No dia seguinte, houve uma assembleia. Claro que quando os professores estão presentes, há uma coisa chamada autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Eu tenho estatuto de professor, ele tem estatuto de aluno. Eu não sou um coleguinha, eu apenas tenho responsabilidade perante ele. E lido com ele como ele merece, com respeito. E exijo respeito por mim. Então veio a Assembleia e foi discutida a questão, tal, não adiantou nada. Voltou de novo a urinar na parede e no cesto dos papéis. Não sabia quem era e começaram a acusar-se. E começaram a acusar-se gritando uns com os outros. Eu disse, parou, não quero ouvir mais nada. E parou. Quando eu digo a uma criança, importa-se sentar ali, ela tem duas hipóteses de reação. Ou sentar ali, ou sentar ali. Dá para entender? Pronto. Porque o raciocínio moral, sociomoral de uma criança, não é aquilo que muitas vezes se requer. E há muita condescendência, muito facilitismo na relação, o que origina aquilo que se chama indisciplina. A indisciplina resulta do casamento entre a máxima benevolência e o máximo de autoritarismo. Para educar, nós temos que ter duas mãos equilibradas. De um lado a amorosidade, do outro lado a firmeza. Sempre em equilíbrio. Uma coisa sem a outra não funciona. Então, a questão foi-se agudizando, gritavam, não sabiam estar numa assembleia, gritavam uns com os outros, acusavam-se de que o outro tinha. E como nós não somos daqueles que pomos no banheiro, por favor, urina dentro do vaso, porque não há outro lugar onde urinar. Acho aquilo horroroso, essas coisas que aparecem nos banheiros, né, das escolas, dos aeroportos, dos escritórios, está lá. Por favor, dê a descarga, por favor. Eu vi uma vez uma que me deixou intrigado. Foi num Ministério da Educação, num lugar onde só vão professores e técnicos superiores. Tinha um que era, por favor, urine dentro do vaso, por favor, não suba para cima do vaso. E tinha um desenho de uma senhora com os pés em cima do vaso. Eu imagino, era difícil, equilíbrio ali, assim. Eu acho isto uma coisa horrorosa. Como é que pode pedir, por favor, aquilo que é natural que se faça? Mas pronto. Como nós não íamos pôr qualquer aviso, nós fomos conseguindo que o tom de voz fosse menos agressivo, começassem a gritar um pouco menos, até que chegou a um ponto mais ou menos aceitável. Mas nessa altura já iam decorridos 3 ou 4 meses. Bem difícil.
Mas era assim. Combinamos que para falar teríamos de levantar o braço. Se não levantássemos, não falavam. Não tinham direito. E esperar a ordem das intervenções. Tudo isso é treinado. O respeito mútuo. A escuta do outro. Acontece que ao fim de 3 meses e pouco, aconteceu mais uma vez que urinaram no cesto dos papéis. E eu fui para a Assembleia bem preocupado. Aí, uma criança, quando estão naquele período de pedir a palavra, né? A mesa da Assembleia, que são crianças, são eles que fazem tudo. Fazem a convocatória, a ata, dirigem, tudo são eles. Nós observamos, e se queremos falar, levantamos o braço e pedimos inscrição. Bom, um jovem de uns 7 ou 8 anos levantou-se e disse: amigos, nesta semana um de nós urinou no cesto dos papéis. Tudo calado. Aí ele continua: eu quero perguntar, quem de nós pode ajudar um de nós a não voltar a fazer isso? Todos levantaram o braço. Nunca mais houve urina nos cestos de papéis. Não é com recriminação, com grito, que nós resolvemos os problemas de conflito. O conflito está presente na relação humana, está sempre presente. É com regras de convivência, acordos de convivência, dispositivos de relação, em que a pessoa perceba que é gente e que tem de cuidar dos outros como gente. Aí os gritos desaparecem, lentamente, mas desaparecem. Mas é preciso que o professor não grite. Isso é José Pacheco, da Escola da Ponte, aqui conosco na 16ª Semana Rede Pedagógica. E nós falamos aqui no começo dessa transmissão, das transmissões desta noite, professor, a respeito do excesso de informação, que é algo que aparece na literatura de Walter Benjamin. Excesso de informação e escassez de experiência. Eu me lembro que uma professora lá de Belo Horizonte, aproveito para mandar um abraço para todo mundo de Belo Horizonte e de Minas Gerais, terra aí do pão de queijo, do queijo Minas. Grande abraço para vocês. A professora Maria Séries, eu lembro dela comentando uma vez, na Universidade Federal de Minas Gerais, o seguinte, professor, ela lia muito Edgar Morin, você citou muito bem aqui. Ela falou o seguinte: hoje em dia, você está andando no seu carro e você vê um acidente na rua, no seu trajeto. Você nem liga. Depois você liga a televisão e vê a notícia. Olha, houve um acidente na rua tal. Aí, aconteceu mesmo. Naquela época, já tem uns 20 anos, ela falava da televisão como validador da realidade, da experiência. Então, a experiência não é mais aquilo que acontece na minha vida real, é algo que está mediado por uma tecnologia. E nós tivemos, depois disso, professor, o advento e a universalização das redes sociais. E nas redes sociais, as pessoas estão gritando demais, escrevendo, né? Na verdade, nem é com áudio, mas o efeito, a fonte, o problema é o mesmo. Gritam, se ofendem, xingam. Muita gente, logicamente que não é todo mundo. Aqui na rede pedagógica, nós temos aqui uma comunidade bem tranquila, mas as pessoas estão bem raivosas nas redes sociais. Como que o senhor vê esse problema, professor? Eu vejo de modo estrábico, que eu sou estrábico, não é? Costumo dizer, vejo de modo estrábico, ou seja, vejo de outro modo. Eu vejo 3 vezes, 3 maneiras. Mas em relação à colega de Minas Gerais, eu amanhã vou estar em Belo Horizonte. E vou estar amanhã, depois, o Ouro Preto. Morei 4 anos em Belo Horizonte. E tenho lá muitos amigos, há pessoas extraordinárias, que eu gostaria que se juntassem naquele projeto que eu estou agora a começar. Há bocadinho deixei o meu contacto exatamente para isso, que é o projeto de uma nova construção social. Uma nova construção social. Nós temos que sair deste espartilho que nos criaram. Não há outro modo se não sairmos dele a partir daquilo que temos, é evidente. Então,
recomendaria a leitura de obras como os livros do Castells, do Seymour Papert e de outros teóricos do paradigma da comunicação. Mas também o americano, que não me recordo o nome, agora o Alzheimer já está a tomar conta da minha mente, ele é muito conhecido, é um grande crítico, Chomsky, um velhinho muito simpático. Ele é um grande crítico. As redes sociais, elas são potenciais controladores, manipuladores da opinião. A maioria das pessoas que está num determinado conjunto de redes sociais não é o mesmo que está noutro conjunto de redes sociais. Nós vemos isso no Brasil. Não se comunicam. Eu recordo-me, muito antes de 2015, de eu estar em Brasília e ia tomar a minha caipirinha com os meus amigos. E havia pessoas que eram no partido e que eram outro. Okay? E conseguíamos conversar. Não sei o que se passou, que quando chega 2014, 2015, quando eu estava a conversar e aparecia um amigo de outro partido, o outro saía. Ou então, se ficasse, eu já sabia que eu estava ali no meio de dois fogos. Eles não se escutavam. Cada um tinha a sua verdade. Não se escutavam. Eles falavam sem escutar o outro. Não havia comunicação. E quando não há comunicação, há uma coisa chamada fascismo. Olha o que aconteceu com o Goebbels na Alemanha da década de 30. Através da educação escolar, através de campanhas de fake news que ele tinha, e não tinha o recurso que hoje temos, ele conseguiu eleger um ditador. Aquilo que a gente sabe. Então, eu não sou um profeta da desgraça. Eu utilizo o meu celular, trabalho com o meu computador. É incontornável a internet. Mas a internet não pode ser considerada um instrumento. A internet é uma sociedade. E quando nós não compreendemos isso, vivemos em dois mundos completamente paralelos. O mundo da realidade, enfim, dos acidentes que aparecem na televisão, e o mundo daqueles que são companheiros nossos, de valores, de princípios, e que são contra os restantes. Então estamos numa polarização que cada vez mais se estende. Não sei como se pode resolver. Sei que se deve fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E há muita coisa, eu falei há pouco, as questões de relacionamento, estabelecer regras. Quando eu fui a primeira vez à casa do meu filho, depois de ter nascido os meus netos, eu entrei e a minha neta Alice, que agora está a acabar mestrado em Psicologia, ela estava sentada com o irmão mais pequenino e ligou a televisão. Na altura não havia ainda internet, ou era muito incipiente. Ligou a televisão. Eu sentei-me junto deles. Passado uma hora, o relógio era analógico. Ela estava sempre a olhar para o relógio. Quando passou uma hora, ela pegou no comando da televisão e desligou. Eu disse, Alice, tu não estás a gostar do programa? Ela, estou, mas agora pus a gravar. Mas porquê? Porque o meu pai disse que nós só podíamos ter uma hora de televisão por dia. O pai nem estava lá. Eu disse, e agora? Agora vamos para o parque. Fomos os três brincar no balões e tal, para não ter a privação de natureza, que é uma das grandes pragas hoje em dia, para não termos escolas que tiraram todas as árvores e meteram apenas cimento, para não termos crianças que nos intervalos das aulas pegam no celular, sentam no chão e não falam com ninguém. As redes sociais são simultaneamente uma benesse e uma maldição. Não são boas nem más. É o uso delas que as faz úteis ou perniciosas. O que é que compete à escola? Eu vejo decretos que proíbem o uso do celular em sala de aula.
Se eu te disser que muitas escolas brasileiras que eu percorri, sobretudo ensino médio, eu entro nas salas, os colegas querem que eu vá ver as aulas, eu entro. Eu vou lá para o fundão, para a turma do fundão. Sabes o que é que está acontecendo na turma do fundão? Eles com o celular metidos no meio das pernas, não estão a ouvir o professor, estão a fazer joguinhos, a entrar nas redes sociais, sem o som. É muito fácil enganar os professores. Eu nunca disse aos professores que via aquilo, mas achava que eles nem iam aceitar. Mas é verdade. Proibir o uso do celular em sala de aula é inútil. É inútil. Nas minhas escolinhas, entre aspas, como são minhas, todo mundo pode usar o celular em sala de aula. Todo mundo. Para quê? Para a pesquisa. Se eu encontro alguém numa rede social dentro da sala de aula, sai de baixo. Se eu encontro alguém num site pornográfico, sai de baixo. E já aconteceu. Só que antes, nós fazemos um acordo de convivência. Durante o tempo de ensino e aprendizagem, não em sala de aula, porque já não se usa a sala de aula, mas estou a falar de sala de aula porque é aquilo que existe. Nesse tempo, 4 ou 5 horas, o celular é bom, é excelente, dá-nos acesso à informação. Por que não? Mas há regras. E quem quebra essas regras perde um direito de usar o celular. Tão simples. Ou seja, se prejudica. E como ninguém gosta de ser prejudicado, tudo acontece facilmente. É só um bocadinho de história. Ainda na Ponte, isto na década de 90, a Ponte foi a primeira a adotar computadores em Portugal. Foi a primeira a fazer, não ensino à distância, mas aprendizagem à distância, usando a internet. E os nossos alunos podem usar o computador a todo momento, quando quiserem. Só não podem fazer impressão, ok? Para alguma coisa serve. Ok. Xerox muito menos. Valha-me Deus, Xerox. Xerox é o que faltava. Xerox em Portugal é fotocópia. Então, chegou um jovem. E no dia em que havia uma assembleia, o jovem tinha 15 anos. Vinha com um relatório impressionante. Eu não liguei nada ao relatório. Para mim, o que conta é a pessoa, o ser humano que ele está. Eu fiquei junto dele e ele veio para a Assembleia. Na Assembleia, estava a começar o ano letivo, o que estava a acontecer? Redefinição dos direitos e dos deveres. No princípio de cada ano eles fazem uma revisão. Aí ele perguntou-me o que é isto que está a acontecer. Eu disse, olha, isto é os direitos e os deveres que tu vais saber, está fixado. Eu, mas o que é? As pessoas podem propor um direito, um dever. É? Eu posso propor? Podes propor. Ele propôs. Proponho que se possa namorar dentro da escola. Namorar. Ele tinha 15 anos. Ótimo, vamos lá. Aquilo foi para discussão e foi aprovado. Eu fiquei encantado. Aí ele ficou eufórico e disse, olha, posso fazer outra pergunta, outra proposta? Podes. E ele fez. Se é possível dar beijinho na namorada da escola. Aí foi para discussão. Então eles criavam grupos de interesse. Eu passava, a maioria eram crianças com 4, 5, 6, 7 anos, a maioria. E eu passava para esses grupos e eu via eles a dizer assim, ui, dar beijo, que nojo. Eles até aos 7, 8, 9, 10 anos acham que é um nojo, depois acham que é bom. Ou seja, havia ali um desequilíbrio que não. O que aconteceu? Foi recusado. E ele ficou revoltado, assim, não, tens que aceitar, é decisão. Tá bom. Aí ele pergunta, e os computadores, a gente pode usar sempre? Pode usar sempre. Repara, segunda-feira de manhã, ele entrou, eu sou estrábico, eu fui até ao lugar, ao espaço onde ele estava, o espaço Rubem Alves, os espaços têm nomes de pedagogos, e eu vi que ele ia com a intenção de ir para o computador, não era para estudar, ele estava lá um dia só. Aí eu pus-me lá num cantinho a ver o que é que ele estava a fazer. Quando eu vi que ele estava muito interessado, a olhar, eu fui por detrás dele, ele não viu. Aí cheguei por trás, quando ele viu, carregou e
E eu disse, olha, eu preciso do computador, eu posso... Ah, sim, professor, pode vir, pode vir. E ele, não, não vás embora, é só um pouquinho. Eu só quero ver aqui, carreguei no histórico. Aparece. World Sex. As senhoras e os senhores a fazer relações, pornografia. E ele, eu sei, ai, que engraçado, quem terá visto isto? Oh, professor, eu não fui. Pois não, tu não foste. Lembrei-me o nome dele agora, o Nelson. Não foste, nem vais ser. Olha, apaga isso. E tu sabes o que queres dizer com isso. Tá, professor, peço desculpa. Nunca mais. Porque todos se vigiam uns aos outros. Se ele tentasse de novo, aí perdia o direito de ir aos computadores. Pura e simplesmente pelo tempo que eu me apetecesse. Okay? Já agora, mais uma historinha de acordes de qualquer tipo. E esta é, enfim, eu acho que é cruel, mas eu vou contar porque as crianças são terríveis a castigar. São terríveis. Levam muito mais longe a punição do que um adulto. Eu tinha medo quando acontecia isso, porque aí foi o Ulisses. O Ulisses era um jovem que os pais estavam imigrados, ele vivia com a avó, e ele partia tudo. Havia um hábito lá na minha cidade de fazer marmelada, goiabada, percebes? E as pessoas punham as tigelinhas com a goiabada a corar ao sol. O Ulisses pegava num pau, partia as tigelas todas, aí partia com tudo. Era assim. Cuspia, batia, não, ninguém o controlava. Aí ele vem. Naquela altura nós estávamos a fazer uma escola, e, portanto estávamos num pré-fabricado, que era muito quente no verão, muito frio no inverno, e que a porta, quando batia, toda abanava. Então as crianças fizeram um acordo, que quando fossem lá fora, porque não tinha banheiro dentro, ao banheiro, que saíssem fechando devagarinho, para não fazer barulho, e no regresso que batessem, tac, 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 ok? Aí chega a manhã do Ulisses. Ele sai, sabia que não é preciso pedir para ir ao banheiro, não é preciso. Ele viu que não era. Logo às 9 da manhã, pum, bate com a porta, vai, volta, pum, 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 pum. Bom, os meus companheiros, as minhas crianças olharam para mim, e agora? Eles, nós podemos, podem, vós é que resolveis. Ok. Foram, abriram a porta, o Ulisses entra, não. Eles, não, Ulisses, não, desculpa. Tu sabes que aqui há uma regra que é não bater com a porta e tu vais fazer o seguinte: vais lá para fora, bates devagarinho, tuc, 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 e nós vamos perguntar quem é? E tu vais dizer o Ulisses. E a gente pergunta: e o que é que tu queres? Ele quer entrar. E a gente pergunta: e vais entrar sem bater a porta? Ele: vou. Então pronto, combinado. Eu com uma vontade de rir. Repara o que aconteceu. O Ulisses saiu sem bater a porta. Aí vai, tac, tac, tac. E eles estavam lá dentro. Quem é? O Ulisses. Assim, uma vozinha. O que é que tu queres? Eu quero entrar. Olha, e o que é que tu tens de fazer? Não bater com a porta. Então pronto, vamos fazer assim. Nós vamos deixar a porta encostada. E tu vais bater de novo. Está bem? Ele encostar. Sim, porque já está aberta. Nós confiamos em ti, que tu vais respeitar as regras. Ele está bem. Só que tem um pormenor. Se quando entras, ao fechar a porta, nós ouvirmos ruído, tu tens de voltar lá para fora e fazer a mesma coisa. Tac, 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 quem é? Ui, tac, tac, tac. 1 hora. Porque eles estavam a ver quando é que ele batia com a porta. Aquele desgraçado fechava e abria. Até que de repente ele descuidava. Pum, ele volta ao princípio. Olha, eu tive pena dele. Disse, olha, para com isso. Para com isso. Nunca mais ele bateu com a porta. Mas isto não se faz. Mas não fui eu. Foram as criancinhas. Decidem tudo. Eu contei a história do grupo de responsabilidades da ajuda, não é? Comissão de ajuda. Eles têm uma visão prática das soluções das coisas que nós nem imaginamos. Claro que ali havia uma certa crueldade. Eles riam quando ele não conseguia fechar a porta e fazia pau, e ele volta ao princípio. Só que nunca mais. Ele bateu com a porta. Hoje é um grande homem, um grande amigo de 62 anos. Gosto de estar, enfim. Mas, vamos lá, mais uma perguntinha para ver se eu vou descansar e vós também. Vamos lá, pessoal. Olha só, quem puder, quem quiser tirar perguntas para o professor José Pacheco, é só clicar aqui nessa interrogação no lado inferior direito da tela e digitar a sua pergunta ali.
Professor, você comentou numa live anterior, para ser mais preciso, em agosto de 2020, que fez um trabalho na região de Mangaratiba. Tem alguma história de lá, professor? Olha, histórias originais, não. Eu trabalhei muito nessa linha, eu trabalhava muito naquela região. Estive muito tempo na região de Paraty, tempo, enfim. E eu aproveitava para ir acompanhar escolas em Mangaratiba. Mas nada de especial lá aconteceu. Aliás, o que aconteceu foi que as escolas acabaram por desistir dos projetos. E é isso que eu digo sempre. Aquilo que eu agora estou a fazer, e que surge exatamente de histórias que eu tenho para contar, mas eu tenho um livro que nunca hei de publicar. Vai ser publicado depois da minha morte. Uma edição póstuma. Esse livro chama-se Histórias que eu nunca hei de contar. O título é esse. E não está lá a Mangaratiba, não está. Poderia estar. Mas estão outras histórias de outros lugares que mostram que aquilo que eu agora pretendo fazer faz mais sentido. Para que haja história, com E, história, que leva à história com H, a Escola da Ponte está na história da educação, porque começou com histórias com E. Então, o que é preciso é que as pessoas entendam que para fazer um projeto não basta ter uma boa intenção. Não basta ter alguém como eu que já passou por isso. Porque aquilo que eu posso propor pode não fazer sentido nenhum. Não é? Eu tenho de escutar. Aquilo que as pessoas se propõem a fazer quando tomam a decisão ética de mudar está dependente de três autonomias. A autonomia legal, já falei disso, contratos e termos de autonomia. A autonomia científica, é preciso saber porque é que se faz aquilo que se faz. E a autonomia financeira. E quase sempre não há essa tríade, ou uma delas falha e os projetos acabam. Não sei porque é que acabaram os projetos de Mangaratiba, não sei. Já não me recordo, já foi há uns anos atrás. Mas sei como acabaram outros projetos. Aliás, estou agora com um problema sério em relação a um deles. Quando eu pergunto a um professor ou uma professora, como é que tu trabalhas? E eles dizem, eu dou as minhas aulas. Muito bem, tudo bem. Mas agora diz-me, porquê é que tu dás aula? Viste, Edvaldo? Porquê é que tu dás aula? A pessoa tem duas reações. A primeira, fica zangada comigo, percebe que não tem resposta. A segunda é, eu acho que. E aí eu digo, não acho. Na educação não há achismos, há fundamentação. Não critico quem dá aula. Eu critico que não se saiba porque é que se dá aula. Mas também não posso criticar o professor por isso. Porque é que a turma? Porque é que é a letiva? Eu deixei a tarefa para casa. Se alguém souber responder aí, dos que estão a escutar, eu agradeço. Mas ninguém me venha dizer eu acho. Tem que dizer porque, Walter Benjamin, que já falamos hoje, ou, percebes? Tem que dizer qual é a fundamentação científica. Agora, quando me dizem, porque na lei diz que se tem de dar aula. Não diz, não. Em nenhum lugar da lei diz que se tem de dar aula. Ou então diz, a lei não deixa. Eu pergunto, qual? Mostra-me lá a lei que não deixa. Porque aquela lei que é mais próxima é a primeira que não é cumprida, que é o projeto político-pedagógico. É uma tristeza, não é? Quando eu pergunto a um professor quais são os valores do projeto político-pedagógico, ele não sabe, não leu. Não leu. O mal que fizeram aos professores. O mal que fizeram aos professores. Isto é maltratar os professores. Impedi-los de pensar. Impedi-los de saber história da educação e tal. Quando eu perguntei a uma das pessoas, eu faço a pergunta não é para criticar ninguém, é para dialogar. Eu nunca quis convencer ninguém, porque também ninguém me convence. Quando eu pergunto
porque é que dei aula, eu faço outra pergunta. Desde quando é que no Brasil há sala de aula? E as pessoas dizem, desde sempre. Mentira. A sala de aula no Brasil tem no máximo 100 anos. 100 e poucos. E aí eu digo, vai estudar um pouquinho de História da Educação. Vá ver o que aconteceu em 1810. Aquilo que eu vou dizer agora, não deveria, porque está em qualquer livro, desde que a pessoa procure. Mas vou dar um exemplo. Quando me perguntaram porquê é que havia sala de aula na América do Sul, eu fui procurar, fui pesquisar, porque eu preciso saber se há razão para haver sala de aula. Que foi que eu encontrei? 1810, em Nova Granada, que hoje é Venezuela, Colômbia, aquela região. Nova Granada. Dois grandes generais, um deles, Simão Bolívar, tinha conseguido fazer aprovar a primeira Constituição da América Latina, que é de Nova Granada, de Espanha. O que é que ele quer? Que o povo saiba ler a Constituição. E o povo era analfabeto. Quase 100% analfabetismo. O que é que ele faz? Vai procurar alguém que ensine a ler. Quem é que ele encontra? Através de um voluntário inglês, encontra um senhor chamado Lancaster. Lancaster vem com outros para Nova Granada. Não há salas de aula. Não há prédios de escola. Onde é que ele vai fazer o ensino da aprendizagem da leitura? Nas igrejas. Então, ele colocava-se no púlpito, tinha uma dúzia de monitores à sua frente, ele falava para os monitores e os monitores falavam para o povo. Então, começou a praga da sala de aula. Mais adiante, um senhor chamado Pedro II achou muito interessante aquilo que estava a passar no Chile, na Colômbia, no Equador, no Venezuela, e o que é que ele faz? Chama discípulos de Lancaster para o Brasil. E veio a praga da sala de aula para o Brasil. Tiveram que construir, enfim, algumas coisas, algumas choupanas e tal. Começa aí. Olha, quando eu falo duas coisas, são provocações fraternas, mas deixam muita gente incomodada. Mas se essas duas coisas, nessas duas afirmações, eu estiver errado, eu peço encarecidamente que me provem que estou errado. E as duas coisas são, numa sala de aula, nada se aprende. Uma prova, nada prova. Voilà! E agora, tem todo mundo contra mim. Porque possivelmente ainda tem sala de aula. Tem todo o direito de ter. Todo o direito. Agora, o que não tem direito, e deixar que eu diga, é não procurar saber se há outros modos de fazer. Porque se não se consegue ensinar todos em sala de aula, não se pode continuar a não ensinar todos na sala de aula. É do mais elementar moral, é da mais elementar ética. E eu acredito que as pessoas são moral e eticamente coerentes. Pessoas de bem, são honestos, amam os seus alunos, não tenho dúvida nenhuma. Então, se ama, quer garantir o direito à educação a todos. Mas para garantir o direito à educação a todos, não vai conseguir no quadro do sistema de ensinagem. Não vai. Eu vejo que a rede pedagógica tem contribuições fantásticas. Okay? Desde técnicas, a metodologia, enfim. Mas tudo isso, colocar em sala de aula, pode ser desperdício. Pode ser desperdício. Não digo que seja. Eu tenho sempre dúvidas. Muitas dúvidas. Mas essas contribuições que vós tendes, riquíssimas, forem colocadas numa nova construção social, elas fazem sentido e promovem maior aprendizagem. Dá para entender o que eu peço para as pessoas descolonizarem a mente, deixarem de estar dependentes de coisas que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa,
Europa, porque têm cá dentro muito melhor do que a Europa e do que os Estados Unidos. Tanta coisa que acontece em sala de aula e ninguém conhece. Eu conheci pessoas que faziam coisas extraordinárias na sua sala de aula. Sala de aula. Morreram. Ninguém sabe o que ela fez. Ela não escreveu, ela não divulgou, não partilhou. Então, porque esse modelo é assim. É meter no cubículo da sala de aula, professor sozinho, com alunos solitários, tentando ensinar. O resultado é este, meu amigo. 40 milhões de analfabetos funcionários. O resultado é este. Evasão de 3 milhões ou mais. O resultado é este. Burnout nos professores. O resultado é este. Altos níveis de indisciplina e violência escolar. O resultado está aí. Vamos continuar em sala de aula. Que Deus lhes perdoe. Eu sei que eu desagrado, mas também não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para ser leal para meus companheiros. E sou um velho insuportável. Porque não digo aquilo que eles querem escutar. Eu não faço festinhas ao ego de ninguém. Eu digo aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. Partilhando aquilo que eu faço. Com quem quiser partilhar. É só isso que eu faço. Mais nada. Não quero convencer ninguém. Professor, tem uma pergunta aqui da Eliane Aparecida. Já estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão, mas fique à vontade para responder. A nossa questão mais aqui é o seu tempo, professor. Nossa conta de ficava aqui muito mais tempo, porque estamos aprendendo muito e apreciando muito com a sua exposição. Ela pergunta o seguinte, professor, você falou de fazer sentido, né? A Eliane Aparecida pergunta como fazer com que a escola faça sentido. E até vou emendar aqui na pergunta dela o seguinte, você citou também a evasão escolar. E o governo tem procurado criar incentivos para restringir, para limitar a evasão escolar. Eu gostaria que você comentasse essas duas questões. A pergunta da Eliane Aparecida, como fazer a escola, a educação fazer sentido e como combater a educação escolar se a criação de incentivos, não é, financeiros, por exemplo, podem trazer um bom resultado. Não são os incentivos financeiros, nem as bolsas, nem as cotas, isso não resolve nada. Pode resolver uma fase transitória, mas quando se instala definitivamente, não é assim que se funciona. Quando me perguntam como, eu adoro. A resposta é sempre a mesma. Queres saber como? Leva-me para o chão da tua sala de aula. Contigo eu vou descobrir como. É isto que eu respondo. É um repto, um convite, uma provocação. Estás mesmo interessado em saber como? Leva-me. Eu vou contigo para a sala de aula. Não é do blá 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 teórico. É do fazer. Então, se quer saber como, vamos. Porquê é que ninguém se evade das escolas onde eu trabalho? Porquê? Porque a aprendizagem tem significado, porque as pessoas se respeitam, alunos, professores, funcionários se respeitam, porque eles têm plena liberdade e responsabilidade para conduzir processos de aprendizagem. Tudo isso, se isso estiver criado numa escola, não há evasão, não é preciso incentivo nenhum. Agora, que é preciso o melhor salário é. Nunca entendi como na mesma profissão um professor de fundamental ganha 1000 e um professor de ensino superior ganha 5000. Não consigo entender isto. Eu sou dirigente sindical, ou melhor, fui. Perguntei sempre às pessoas porquê é que na mesma função, e às vezes em condições bem mais precárias, o professor do fundamental ganha X e o do ensino superior ganha 5 vezes X, ou 4 vezes X, em melhores condições. Enquanto houver esta situação das castas, logicamente que a escola não consegue mudar. Porque quando um professor se cansa da evasão, da indisciplina, do sofrimento, ele tem dois caminhos. Três, não é? Ou vai para o psiquiatra, ou sai da profissão, ou vai para o ensino superior.
e vai para o ensino superior dizer aos do inferior como devem trabalhar, quando ele não conseguiu. Para entender? Eu sou curto e grosso. Então, acabemos com essa história dos incentivos. Vamos dar um salário digno a todos. Eu não arrisco dizer quanto, mas quando o meu filho entrou na profissão de professor, eu estava para sair, para a aposentadoria. Pelo Estatuto da Carreira Docente, que tem 10 escalões, eu estava no 10º escalão. Ele estava no primeiro. Eu ganhava quase o triplo. E ele é que trabalhava muito mais do que eu. Ele tinha de arranjar casa porque casou. Ele tinha de sustentar uma filha que já tinha. Por que é que eu ganhava 2 ou 3 vezes mais que o meu filho? É preciso tocar nestas feridas para perceber porque é que há evasão, porque não há aprendizagem, porque é que há indisciplina. Na base está um corporativismo fora de moda. Ou neocorporativismo. Eu tenho muita... Lamento mesmo, não é ter pena, lamento que nós continuamos a pôr pensos rápidos em feridas profundas. Não vale a pena. Incentivo. Horas extraordinárias. Pagar mais a quem ensina mais. Não ensina. Essa história que agora existe de dar mais dinheiro, salário, quando os resultados são... Esses resultados são provisórios, porque não aconteceu a aprendizagem. Aconteceu decoreba para colocar numa prova para ganhar mais dinheirito. E outras coisas que eu não falo. Okay? Que teria de provar. E é difícil. Então, meu amigo, este sistema é hierárquico, autoritário, imoral e corrupto. São as 4 características deste sistema de ensino. É preciso substituí-lo por um sistema que não seja hierárquico, que seja igualitário e equitativo, que não seja autoritário, que seja democrático, que não seja imoral, que seja moral, ou seja, que as pessoas tomem decisões, e que não seja corrupto, porque hoje nós temos corrupção intelectual, corrupção económica. Como é que isso se faz? Esta é a resposta. Como? Leva-me para o chão da tua escola. Leva-me. E vamos ver como se faz. Muito bem, pessoal. Então, estamos chegando aqui ao final com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Eu quero finalizar aqui essa fala, aproveitando aqui as perguntas de vocês, perguntando, eu sei que ele veio da periferia, vocês podem até acessar lives anteriores do professor José Pacheco aqui na Rede Pedagógica, uma história belíssima. O professor José Pacheco é muito experimentado, não é? Essa sabedoria dele não brotou do nada, brotou de muita experiência, muita inspiração. Então, você que está aí numa situação difícil, num rincão, longe, achando que não tem jeito, o professor José Pacheco já esteve nesse lugar. Não é mesmo, professor? Sim, creio que sim. Pode ser uma outra situação que eu não conheço, mas acho que já passei por todas. Mas posso estar enganado. E por isso é que eu também gosto de convidar para ir para o chão de escola, porque eu vou sempre aprender. Eu aprendo sempre, sempre. Se os professores soubessem que eu aprendo com eles, ficariam espantados. Eu hei de aprender até morrer. E, portanto, para mim é ótimo quando uma pessoa faz essa pergunta, como, que ele leva-me. E há muitos que me convidam, eu vou. É assim. Bom, Edvaldo, vamos ficar por aqui. Vamos ficar, professor. Te agradeço muitíssimo aqui pelas colaborações, pelas contribuições, por compartilhar com a gente a sua experiência, o seu conhecimento. E nós estamos aqui à disposição para encetarmos parcerias em prol da educação, em prol das crianças, em prol de mudar esse sistema corrupto a que você se refere. Enquanto houver gente como vós temos aí, interessadas em melhorar-se, estarei sempre disponível para cooperar com os meus colegas de profissão. Portanto, fiquem em paz, que agora vou descansar, que tenho que partir muito cedo para Belo Horizonte. Até mais.
professor, boa estada em Belo Horizonte e espero que seja bem proveitosa a sua experiência. Até a próxima, professor. Muito obrigado. Pessoal, este foi José Pacheco, da Escola da Ponte. Este minicurso Comunidades, Aprendizagens Comunitárias, né? E foi bem bacana contar com a presença dele, com a sua presença aqui nessa formação. Você também que vai participar dessa formação a posteriori, acessar o conteúdo offline. Eu queria convidar todos e a todas para fazer comentários, deixar insights, responder a perguntas. Vamos criar um grande fórum de discussão. Vamos produzir reações em cadeia. Não é? Nós todos temos condições de fazer alguma coisa para mudar a realidade da educação, para melhorar, né, essa relação da família com a escola, para melhorar a educação. No fundo, o que nós queremos é isso. E foi muito importante isso que o professor José Pacheco falou a respeito do papel político da família. Não é? Não sei se você prestou bem atenção no que ele falou, mas um dos papéis mais importantes da família para melhorar a educação, sabe o que é? Vou simplificar. O voto, não é? O voto. Exigir que os políticos, não é? Confiram a educação, não é? Atribuam à educação a importância que ela tem no orçamento. Que os políticos, né? Estou falando mais da escola pública aqui, porque a escola particular também tem problemas, mas é uma outra questão. Vamos começar pela pública, porque é até um farol para inspirar o restante do sistema, não é mesmo? Então, que o poder público possa fazer a sua parte. A educação é dever de quem? Das famílias, né? É dever da sociedade, mas é dever também do Estado. E por que que o Estado maltrata o professor, maltrata a educação? Porque as famílias não estão exigindo o suficiente, não é? Se você for fazer uma pesquisa de opinião, a educação não aparece como prioridade da forma como deveria aparecer. As pessoas estão brigando aí, né? Direita, esquerda, centro, todo mundo brigando, em vez de se unir para fazer a transformação desde a base, que é a educação. Valorizar o professor, valorizar o aluno, valorizar a aprendizagem, não é mesmo? É isso aí, nós estamos, né, como que dopados, né? Muitos de nós estão como que dopado, né? Tanta fake news, né? Causa aí, na verdade, uma situação, né, em que as pessoas param de pensar, não conseguem mais pensar, as pessoas ficam divididas umas contra as outras. E deixa eu falar uma coisa para você. A divisão da sociedade, ela faz sentido para alguns grupos. Tem gente ganhando, faturando com isso, em dividir, em criar facções. Mas a educação também tem este papel, como disse o professor Wilton Ormundo, de valorizar os direitos humanos. Valorizar os direitos humanos é mostrar, né, o que une, o que conecta as pessoas, o que torna todos nós pertencentes, não é, à humanidade, respeitados. Não é? Isso é muito importante. Então, o professor José Pacheco, ele traz aqui inquietações muito relevantes. Ele tem autoridade para falar, porque ele já fez. Ele já fez muitas transformações, sofreu muito, né? Mas conseguiu chegar, né, a bons termos, conseguiu semear sementes, está aqui hoje semeando mais sementes. Você tem condições também de ajudar nesse processo. Então, as famílias precisam tomar consciência da sua importância, do seu poder, para exigir para o vereador, exigir do vereador, exigir do prefeito, do secretário municipal de educação, do deputado estadual, do secretário estadual de educação, do governador, exigir dos ministros, do ministro da Educação especialmente, do presidente da República,
que se faça uma revolução na educação. Infelizmente, a educação não está na pauta ainda dos políticos como deveria estar. Infelizmente, não está, não é mesmo? Então, a família tem sim que participar do dia a dia da escola, isso é muito importante, participar das reuniões escolares, ajudar também as crianças a fazerem os deveres de casa, ajudar a fiscalizar se as crianças estão cumprindo as suas lições, não é? Isso é muito importante, mas tem também esse papel político de não aceitar mais, não é? Não aceitar mais os abusos que se cometem contra a educação. Corrupção, por exemplo, né, gente? A corrupção é diante de quem? Se o professor hoje, isso é consenso, né? Ninguém em sã consciência vai dizer que um professor, não é, recebe um salário condigno. Ninguém em sã consciência, de boa fé, vai dizer isso. Então, a parte que o professor deveria receber e não está recebendo, está indo para onde? Não é? Então, é interessante. O professor José Pacheco falou, o sistema é corrupto e nós não podemos aceitar essa opressão em cima da educação para que as coisas continuem como estão, com as castas, né? Com as castas, as pessoas lá de cima se aproveitando das pessoas que estão na parte de baixo. Não é mesmo? Então é isso aí, nós estamos chegando aqui ao final. Quem não se inscreveu ainda para a 16ª Semana Rede Pedagógica, eu convido que se inscreva. Né? Se inscreva. Se você está gostando da formação, compartilhe com as suas colegas de docência, com seus colegas de docência, com os gestores e até mesmo com as famílias. Gostei muito deste conteúdo. Compartilhe deste presente aí, né? Deste presente aí para as pessoas, porque é assim que nós vamos também semear a mudança. E é o que disse o professor Pacheco. Eu conversei outro dia com um ex-ministro da Justiça do governo Itamar Franco, Alexandre Duperrat, conversando com ele, ele falou, olha, eu perguntei para ele, mas o Brasil está melhorando? Desde a época lá do governo Itamar até hoje, que foi em 92, né, até hoje, o Brasil melhorou? Ele falou, sim, o Brasil está melhorando. A mesma coisa disse o Pacheco, né? Não, eu não sou saudosista. Hoje a situação é melhor. Então, a realidade está melhorando, mas pode melhorar mais. Pode melhorar muito mais. Tá? Então, se inscreva na 16ª Semana Rede Pedagógica, uma formação gratuita e que assegura certificado de 120 horas. Nós temos a maior alegria de que muitos professores estão escrevendo para cá dizendo, olha, nós conseguimos, eu consegui aumento de remuneração, eu consegui, né, pontos em um concurso público, eu consegui cumprir tarefas na escola, consegui cumprir, né, tarefas complementares, atividades complementares. Então, é muito bom que a formação esteja trazendo bons resultados para vocês, tá? Já estamos, então, olha só, já estamos chegando aqui ao final da transmissão. Amanhã, nesta sexta-feira, dia 26, né, dia 26 de janeiro, nós vamos ter aqui, às 19 horas, a professora Jussara Ferreira com contação de histórias para animar aí a relação família-escola. E logo em seguida nós vamos ter às 20 horas a conclusão do minicurso com o professor Lino de Macedo, Psicologia, Família e Escola. Você não pode perder, tá joia? Quero mandar aqui um grande abraço para a Cláudia Souza, para a Vitória Fernandes e para Edno e para a Conceição também. Sejam todas, né, abençoadas aí. E amanhã a gente se encontra novamente. Tchau, pessoal!